Imaginar um planeta coberto por oceanos invisíveis, orbitando uma estrela que você nunca viu. E talvez nesse mesmo instante, algo lá também se pergunte se estamos sozinhos. Este audiolivro te acompanha em uma viagem de 2 horas pelos dados mais incríveis do universo. Desde mundos impossíveis até segredos escondidos na luz das estrelas. Enquanto o corpo descansa, a mente explora, e cada dado é uma faísca que acende a curiosidade. Porque neste cosmos imenso, dormir não significa deixar de sonhar. Desde tempos antigos, o ser humano olhou para o céu e imaginou outros mundos. A ideia de que pode haver vida além do nosso pequeno planeta azul é tão antiga quanto a própria humanidade. Em nossa viagem através deste tema, exploraremos como a busca por vida extraterrestre não é apenas uma questão científica, mas também uma busca por identidade. Quem somos em comparação com as possíveis civilizações que poderiam existir em outras partes do universo? A ciência deu grandes passos na compreensão do nosso próprio planeta e das condições que permitem a vida. Mas, o que significa realmente vida? É apenas o que conhecemos aqui na Terra, ou poderia haver formas de vida que não conseguimos nem imaginar? Ao indagar neste mistério, adentramos em um terreno onde a biologia, a química e a física se entrelaçam em uma dança fascinante de possibilidades. Nesta travessia, também nos deteremos a contemplar a imensidão do universo. A Via Láctea, nossa galáxia, contém centenas de bilhões de estrelas. Algumas delas poderiam ter sistemas planetários semelhantes ao nosso. Quantos desses planetas poderiam abrigar as condições adequadas para a vida? À medida que a ciência avança, a possibilidade de que existam outros mundos habitáveis se torna mais plausível. Os cientistas têm dedicado esforços consideráveis à busca por sinais provenientes de civilizações inteligentes. Programas como o SETI, que significa Busca por Inteligência Extraterrestre, empregam diversas técnicas para ouvir o sussurro do cosmos em busca de mensagens de outras formas de vida. Mas, o que aconteceria se realmente encontrássemos um sinal? Como reagiríamos diante da possibilidade de que não estamos sozinhos? Além disso, enviamos nossas próprias mensagens ao espaço, como o famoso disco de ouro das sondas Voyager. Este disco é uma tentativa de mostrar a outras civilizações quem somos e o que valorizamos. No entanto, podemos realmente transmitir a complexidade da humanidade em um simples disco? É suficiente para comunicar nossa essência? À medida que exploramos os projetos que estão em andamento como o SETI Home e o Allen Telescope Array, nos deparamos com um panorama cheio de esperança e desafios. Até onde estamos dispostos a ir para ouvir nossos vizinhos cósmicos? A busca por sinais de vida não é apenas um trabalho de cientistas, mas um esforço coletivo que nos une em nossa curiosidade compartilhada. A missão Kepler foi um marco na identificação de exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas. A capacidade de descobrir mundos em zonas habitáveis mudou nossa percepção sobre a vida no universo. Quantos desses planetas poderiam abrigar formas de vida diferentes das que conhecemos? A diversidade que poderia ser encontrada no cosmos é realmente surpreendente. Mas em meio a essa busca, surge uma pergunta inquietante, o dilema de Fermi. Se o universo é tão vasto e há tantas possibilidades, por que ainda não encontramos sinais de vida inteligente? Existem muitas teorias que tentam responder a essa questão. Desde a ideia de que as civilizações se autodestruem antes de poderem se comunicar, até a possibilidade de que já estejam aqui, mas não as reconhecemos. Os sinais misteriosos, como o famoso Wow Signal, nos deixaram perplexos e cheios de perguntas. O que significam? São realmente sinais de vida ou simplesmente fenômenos naturais? A incerteza que envolve esses eventos nos impulsiona a continuar explorando e buscando respostas. Ao considerar como poderia ser a vida em outros planetas, nos deparamos com teorias fascinantes sobre formas de vida alternativas. Poderia existir vida não biológica, ou talvez organismos baseados em silício em vez de carbono. Esse tipo de especulação nos leva a expandir nossa compreensão do que significa estar vivo. A preparação para um possível contato com vida extraterrestre não é apenas um exercício de imaginação, é uma questão de ética e responsabilidade. Estamos prontos para receber nossos vizinhos cósmicos? Como devemos nos comportar diante da possibilidade de um encontro? Essas perguntas são cruciais, pois poderiam definir o futuro de nossa espécie. Finalmente, refletir sobre o impacto de uma descoberta de vida fora da Terra nos leva a considerar as implicações sociais, científicas e filosóficas. Como mudaria nossa visão de nós mesmos e de nosso lugar no universo?
A busca por vida extraterrestre não é apenas uma viagem em direção ao desconhecido, é uma viagem em direção à compreensão de nossa própria humanidade. Cada passo que damos nessa busca nos aproxima um pouco mais de desvendar o mistério da vida no cosmos. A curiosidade nos impulsiona a seguir em frente, a explorar o que há além de nosso horizonte. E assim, a busca por vida extraterrestre se torna um espelho no qual podemos ver refletidas nossas esperanças, medos e sonhos. Estamos prontos para continuar essa viagem e descobrir o que há lá fora? A Terra, nosso lar, é um pequeno oásis em um vasto oceano de espaço. Mas você já se questionou como esse lugar tão especial chegou a existir? A história da Terra é, em muitos sentidos, uma epopeia cósmica que abrange bilhões de anos. Comecemos nossa jornada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, quando nosso planeta começou a se formar a partir de uma nuvem de gás e poeira que orbitava ao redor do jovem Sol. Imagine um gigantesco redemoinho no espaço, onde pequenas partículas se juntam e colidem. Com o tempo, essas colisões se tornaram mais frequentes e as partículas se agruparam, criando corpos maiores. À medida que esses corpos colidiam e se fundiam, um jovem planeta emergia do caos. Nesse cenário, a Terra se formou como uma esfera quente e fundida, onde os vulcões entravam em erupção e os meteoritos impactavam sua superfície. Mas como ela se tornou o planeta azul que conhecemos hoje? Com o passar de milhões de anos, a Terra começou a esfriar. As primeiras chuvas torrenciais, que caíam sem cessar, encheram as bacias e deram origem aos oceanos. Nesses vastos corpos d'água, a magia da vida começou a se desenvolver. Mas, para que a vida como a conhecemos pudesse surgir, precisávamos de certos elementos químicos e condições adequadas. Quais são esses elementos que formam a base da vida? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio são os protagonistas nesta história. Esses elementos são os blocos de construção das moléculas orgânicas que formam a base da vida. Imagine que são como os tijolos de uma casa. Sem esses tijolos, não poderíamos construir nada. Mas não se trata apenas dos elementos. A temperatura, a pressão e a presença de água líquida são condições igualmente essenciais. Mas e se eu te dissesse que esses mesmos elementos e condições poderiam existir em outros planetas? A busca por vida não se limita ao nosso planeta. À medida que exploramos o universo, descobrimos que existem bilhões de estrelas na Via Láctea, muitas das quais poderiam ter seus próprios sistemas planetários. Alguns desses planetas estão na zona habitável, onde as condições poderiam ser semelhantes às da Terra. É como se estivessem no lugar certo, na hora certa, para que a vida tenha uma chance de florescer. Agora, como sabemos que há vida em outros lugares? A resposta a essa pergunta é complexa e fascinante. A ciência desenvolveu ferramentas e métodos para buscar sinais de vida no universo. Mas, e se não encontrarmos nada? Aqui é onde entra em jogo o dilema de Fermi, que levanta uma pergunta intrigante. Se o universo é tão vasto e antigo, por que não encontramos evidências de outras civilizações? A Terra, em sua juventude, era um lugar inóspito, cheio de caos e perigo. No entanto, com o tempo, estabilizou-se e se tornou um ambiente propício para a vida. Isso nos leva a pensar nas etapas de desenvolvimento que outros planetas poderiam experimentar. Poderíamos estar olhando para o céu e vendo mundos em condições semelhantes às de nossa infância, esperando que a vida surja neles. Também é importante lembrar que a vida em outros planetas pode não se parecer em nada com o que conhecemos. Podem existir organismos baseados em silício em vez de carbono, ou até mesmo formas de vida que não precisam de água. A diversidade da vida é surpreendente e o universo pode ser um verdadeiro laboratório de experimentos biológicos. À medida que continuamos nossa busca, não apenas exploramos o espaço, mas também nos perguntamos sobre nosso próprio lugar nele. Ao refletir sobre como a Terra se formou e as possibilidades de vida em outros mundos, somos convidados a considerar nossa própria existência e o destino da humanidade. Estamos sozinhos no cosmos, ou somos apenas uma de muitas histórias que se desenrolam na imensidão do universo? Assim, enquanto continuamos a explorar nosso planeta e além, lembremos que cada estrela que vemos no céu pode abrigar seu próprio sistema de mundos, cada um com sua própria história para contar. A busca por vida não é apenas um tema de ciência, é uma exploração de nossa própria humanidade e de nosso desejo inato de compreender o cosmos que nos rodeia. A história da Terra é apenas o começo de um relato muito maior, e estamos aqui para descobri-lo.
Nesta jornada rumo ao desconhecido, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de responder às perguntas que fascinaram a humanidade desde tempos imemoriais. Então, mantenha a mente aberta e a curiosidade desperta, porque a aventura está apenas começando. A história da Terra é apenas um capítulo no grande livro do universo, e o que resta por escrever é ainda mais emocionante. Você se atreverá a nos acompanhar nesta busca? Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. A busca de vida no universo não é apenas uma questão de curiosidade, mas também um profundo desejo de compreender o que torna nosso planeta especial. Mas o que realmente é necessário para que exista vida? Para começar, falemos dos elementos químicos fundamentais que formam a base de toda a vida conhecida. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio são essenciais. Pense neles como as peças de um quebra-cabeça cósmico. Sem essas peças, simplesmente não teríamos a imagem completa. Os cientistas acreditam que, como em uma grande cozinha, esses elementos químicos devem se combinar de certas maneiras para formar moléculas mais complexas, como aminoácidos e proteínas, que são os blocos de construção da vida. Mas quais são as condições necessárias para que essas reações ocorram? A temperatura, a pressão e a presença de água líquida são cruciais. Imagine que a água é a tela onde se pinta a obra-prima da vida. Sem água, não teríamos a paleta de cores necessária para criar. Agora, observemos outros lugares no universo. Poderiam existir planetas onde essas condições se deem de maneira diferente da Terra? A resposta é sim. Existem planetas na zona habitável de suas estrelas, onde a temperatura é adequada para que a água exista em estado líquido. Mas o que acontece se um planeta estiver muito perto de sua estrela? Como Mercúrio em nosso sistema solar, poderia ser um lugar ardente e hostil. Por outro lado, um planeta muito afastado poderia estar coberto de gelo, um mundo congelado onde a vida talvez poderia encontrar formas de existir nas profundezas. Um conceito fascinante é a possibilidade de que a vida não precise exatamente das mesmas condições que temos aqui na Terra. Existem teorias sobre a vida baseada em outros elementos, como o silício, que poderia funcionar como uma base química alternativa. Imagine uma vida que não dependa da química do carbono, mas de uma química completamente diferente. Como seria isso? Seria como ver um quadro pintado com cores que nunca vimos. No entanto, as possibilidades não se limitam apenas aos planetas. As luas dos gigantes gasosos como Europa, que orbita Júpiter, e Titã, que orbita Saturno, também têm sido objeto de estudo. Europa tem um oceano de água líquida sob sua camada de gelo, o que a torna uma candidata intrigante para abrigar vida. Em contrapartida, Titã tem rios e lagos de metano, um ambiente completamente distinto. Poderia haver formas de vida adaptadas a essas paisagens estranhas? A química da vida é apenas uma parte da equação. A energia também desempenha um papel crucial. Na Terra, a energia solar é fundamental para a fotossíntese. Mas e as criaturas que vivem nas profundezas do oceano? Lá, a vida floresce graças à energia química que vem das chaminés hidrotermais. Isso sugere que a vida pode ser muito mais adaptável do que pensamos. Que outros tipos de energia poderiam ser utilizados em lugares remotos do universo? À medida que exploramos mais sobre a possibilidade de vida, é essencial lembrar que ainda estamos apenas no início dessa incrível jornada. A ciência avança rapidamente e cada nova descoberta nos aproxima mais de responder perguntas que antes pareciam inalcançáveis. Cada vez que encontramos um exoplaneta na zona habitável, a emoção cresce. Poderia este planeta ser um lar para seres vivos? E se sim, como seriam? A busca por vida também nos leva a questionar nossa própria existência. Estamos sozinhos no universo? Ou somos apenas uma das muitas formas de vida que poderiam existir? Cada descoberta nesse campo nos impulsiona a refletir sobre nossa posição no vasto cosmos. A possibilidade de que não sejamos os únicos é um pensamento tanto aterrador quanto fascinante. A imensidão do universo também desempenha um papel nessas perguntas. A galáxia está repleta de estrelas, muitas das quais têm seus próprios sistemas planetários. Com cada nova estrela que descobrimos, se abre um leque de possibilidades. Quantos planetas poderiam abrigar vida? Alguns cálculos sugerem que pode haver bilhões de planetas em nossa galáxia que poderiam ser habitáveis. Que histórias nos contariam esses mundos se pudessem falar? Por fim, reflitamos sobre nossa curiosidade inata.
A busca por vida no cosmos é uma extensão de nosso desejo de entender o mundo ao nosso redor. Cada pergunta que fazemos nos leva a novas aventuras e descobertas. O que o futuro nos reserva? À medida que a tecnologia avança e nossa compreensão do universo se aprofunda, a busca por vida se torna uma jornada sem fim. A vida em outros planetas pode não ser apenas uma possibilidade, mas um fato esperando para ser descoberto. A emoção dessa jornada apenas começa e talvez um dia encontraremos respostas para as perguntas mais profundas da humanidade. A Via Láctea, nossa galáxia, é um vasto oceano de estrelas, um lugar onde cada ponto luminoso poderia ser um sol semelhante ao nosso, possivelmente com um sistema de planetas girando ao seu redor. Mas quantas dessas estrelas têm planetas? E ainda mais intrigante, quantos desses planetas poderiam abrigar vida? Imagine que cada estrela é um convite para explorar, um potencial lar para seres que talvez nunca tenhamos conhecido. A Via Láctea não é apenas um manto de luz no céu noturno, é uma estrutura complexa e fascinante. Estima-se que contém entre 100 bilhões e 500 bilhões de estrelas. Você consegue imaginar quantos planetas poderiam existir nesses sistemas? A maioria dos astrônomos concorda que há mais planetas do que estrelas, o que significa que o número de mundos potenciais onde a vida poderia surgir é assombrosamente alto. E aqui é onde a história se torna ainda mais emocionante. Nem todos os planetas são iguais. Alguns estão localizados na zona habitável, aquela região onde as condições poderiam ser adequadas para a vida como a conhecemos. Este é o lugar onde a temperatura permite que exista água em estado líquido, um elemento essencial para a vida. Mas e os planetas que estão fora dessa zona? Poderiam abrigar formas de vida que desafiam nossa compreensão atual? A diversidade dos planetas na Via Láctea é impressionante. Há gigantes gasosos, mundos gelados e planetas rochosos semelhantes à Terra. Alguns poderiam ter atmosferas densas, enquanto outros poderiam estar expostos à radiação intensa de sua estrela. Cada um desses mundos oferece um cenário único para a vida. E cada um levanta perguntas fascinantes. Poderia existir vida em um planeta coberto de gás? Ou em um que mal recebe luz solar? Além disso, alguns cientistas sugerem que poderia haver vida em lugares inesperados, como nas luas de gigantes gasosos. Europa, uma das luas de Júpiter, tem um oceano de água líquida sob sua superfície. Isso levanta uma possibilidade intrigante. Se há água, há vida. E se olharmos para Titã? A lua de Saturno, encontramos um mundo com lagos de metano. Poderia a vida prosperar em um ambiente tão estranho? Consideremos também o conceito de planetas errantes. Estes são mundos que não orbitam ao redor de uma estrela, mas flutuam livremente no espaço. Embora isso pareça pouco promissor, alguns cientistas acreditam que poderiam abrigar vida em formas que ainda não compreendemos. Como seria a vida em um planeta que nunca vê a luz de uma estrela? Essa ideia nos leva a repensar nossas noções do que significa ser habitável. A magnitude da Via Láctea e a diversidade de seus planetas nos convidam a refletir sobre nossa própria existência. Se estamos aqui, neste pequeno canto do universo, é possível que outros também estejam buscando seu lugar neste vasto cosmos. A possibilidade de que não estejamos sozinhos é ao mesmo tempo emocionante e aterradora. Nos enche de perguntas sobre a natureza da vida e o lugar que ocupamos no grande esquema do universo. A busca por vida na Via Láctea não é apenas uma questão científica, é uma busca de significado. Cada descoberta que fazemos sobre outros planetas e suas condições nos aproxima de entender melhor nosso próprio lar, a Terra. Ao explorar o que há além, também exploramos quem somos e de onde viemos. E quando pensamos na imensidão do universo, é impossível não sentir uma mistura de humildade e assombro. A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias que existem. Cada galáxia é um vasto mar de possibilidades, onde a vida pode estar florescendo de maneiras que nunca imaginamos. Que segredos estão esperando para serem descobertos nesses outros mundos? A ciência avança constantemente e cada vez mais missões espaciais estão sendo projetadas para explorar esses mistérios. Desde telescópios que penetram nos cantos mais escuros da galáxia até sondas que viajam a planetas distantes. Estamos montando um quebra-cabeça cósmico, mas a pergunta permanece: o que o futuro nos reserva nessa busca? Encontraremos respostas para nossas perguntas mais profundas ou descobriremos mais perguntas ainda mais desconcertantes? A imensidão da Via Láctea nos lembra que somos apenas um pequeno fragmento de um todo muito maior. Em cada estrela, em cada planeta, há um potencial infinito.
A busca por vida não é apenas um esforço científico, mas uma jornada em direção à compreensão do que significa ser parte deste vasto universo. A curiosidade humana é insaciável e, à medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, nos encontramos cada vez mais perto da resposta à pergunta que fascinou a humanidade desde tempos imemoriais. Estamos sozinhos no universo? Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos que cada ponto de luz é uma possibilidade, cada estrela uma história que ainda não foi contada. A busca por vida na Via Láctea não é apenas uma questão de ciência. É uma jornada em direção ao desconhecido, uma jornada que nos convida a sonhar e a explorar, a descobrir quem somos no vasto tecido do cosmos. A busca de vida inteligente no universo é um tema que desperta a curiosidade de todos. Como podemos saber se há outros seres lá fora, observando o mesmo vasto céu estrelado que nós? A resposta a essa pergunta pode estar mais perto do que pensamos. Graças ao trabalho de instituições como o SETI, que significa Busca por Inteligência Extraterrestre, este organismo se dedica precisamente a investigar e escutar o universo em busca de sinais de civilizações que possam estar enviando mensagens. Imagine por um momento que você está em uma grande sala de concertos, onde as notas musicais flutuam no ar. Nesse contexto, cada estrela no céu é como um instrumento na orquestra do universo. O SETI se encarrega de sintonizar seus microfones para captar as melodias que poderiam estar sendo emitidas por esses instrumentos distantes. Mas como isso é feito? Uma das formas mais comuns em que o SETI busca sinais é através da radioastronomia. Isso implica o uso de radiotelescópios, que são como enormes ouvidos capazes de ouvir frequências de rádio que viajam pelo espaço. Com esses telescópios, os cientistas podem escanear o céu em busca de sinais que não deveriam estar lá. Pense nisso como um detetive em busca de pistas. Cada sinal é uma pista potencial de que alguém, em algum lugar, está tentando se comunicar. Mas nem todos os sinais que recebem são necessariamente de origem extraterrestre. Às vezes podem ser interferências de satélites ou até mesmo de dispositivos na Terra. Por isso, a equipe do SETI deve ser extremamente cuidadosa ao analisar os dados. Eles enfrentam um mar de ruído e devem separar o que é real do que não é. Isso é como tentar ouvir uma conversa em meio ao barulho de uma multidão. A chave está em encontrar padrões que possam indicar que há algo mais do que apenas ruído. Uma das missões mais emocionantes do SETI foi a busca por sinais utilizando o telescópio de Arecibo, que infelizmente já não está em funcionamento. No entanto, antes de seu colapso, enviou uma mensagem ao espaço em 1974, composta de informações sobre a humanidade e nosso planeta. Essa mensagem foi como uma garrafa lançada ao oceano cósmico, com a esperança de que algum dia outra civilização a encontrasse e respondesse. Mas que informações você incluiria em uma mensagem assim? Por outro lado, o SETI também recebeu sinais misteriosos que deixaram os cientistas perplexos. Um dos mais famosos é o Wow Signal, que foi detectado em 1977. Esse brilho de radiação foi tão incomum que o astrônomo que o descobriu o batizou assim, porque sua reação foi escrever "Wow" disse isso na impressão dos dados. Mas o que realmente significou esse sinal? Era uma mensagem de uma civilização avançada ou simplesmente um fenômeno natural que ainda não entendemos? O trabalho do SETI não se limita à busca passiva de sinais. Também se envolve em projetos inovadores como o SETI Home, que permite a pessoas de todo o mundo contribuir para a busca de inteligência extraterrestre a partir do conforto de suas casas. Ao instalar um programa em seus computadores, os voluntários ajudam a analisar os dados que são coletados, transformando cada computador em um pequeno braço da busca. Isso é semelhante a um grande quebra-cabeça em que cada peça conta e cada pessoa que se junta pode ser a chave para resolvê-lo. Além disso, o SETI não se baseia apenas nos radiotelescópios. Também investiga outros métodos e tecnologias, como o uso de telescópios ópticos que buscam flashes de luz que poderiam ser emitidos por civilizações avançadas. A ideia é que uma civilização com tecnologia suficientemente avançada poderia utilizar lasers para se comunicar, enviando sinais de luz através do cosmos. Imagine como se fossem faróis que brilham na escuridão do universo, esperando que alguém os veja e responda. À medida que a tecnologia avança, também o fazem as possibilidades da busca.
Novas ferramentas e técnicas estão sendo desenvolvidas constantemente, permitindo que os cientistas explorem regiões do espaço que antes eram inalcançáveis. É como se a humanidade estivesse abrindo mais janelas para o universo, aumentando as oportunidades de encontrar algo extraordinário. No entanto, o caminho para a descoberta não está isento de desafios. A imensidão do universo significa que os tempos de espera podem ser longos e os resultados incertos, mas a esperança e a curiosidade impulsionam os pesquisadores a seguir em frente, a continuar ouvindo e buscando, porque cada dia pode ser o dia em que finalmente ouvimos uma voz das estrelas. A busca por vida inteligente é mais do que um simples desejo de encontrar companhia no cosmos. É uma busca que nos ensina sobre nós mesmos. Nos convida a refletir sobre o que significa ser humano e nossa relação com o universo. Estamos sozinhos ou somos parte de uma comunidade cósmica mais ampla? Enquanto o SETI continua seu trabalho, somos lembrados de que a curiosidade e o desejo de conhecimento são parte de nossa essência. Assim, toda vez que você olhar para o céu e ver as estrelas piscando, lembre-se de que cada uma delas pode ser um lar potencial para outros seres conscientes, talvez esperando também que alguém os escute. A busca por vida inteligente é uma jornada que apenas começa, e cada passo que damos nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. Sem dúvida, o futuro da exploração espacial e a busca por vida extraterrestre está cheio de possibilidades emocionantes. E todos somos parte dessa aventura cósmica. ¿Qué pasaría si pudieras enviar un mensaje a las estrellas? Un mensaje que pudiera ser escuchado por otras civilizaciones en el vasto universo. Esta idea ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual. Desde la década de 1970, cuando las sondas Voyager fueron lanzadas al espacio, la humanidad ha intentado comunicarse con posibles formas de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Qué mensajes hemos enviado y qué significan realmente? Uno de los ejemplos más emblemáticos de estos esfuerzos es el disco de oro de las Voyager. Este disco no es solo un objeto físico. Es un compendio de la cultura y el conocimiento humano. Imagina un disco de vinilo que contiene música de diferentes culturas, saludos en más de 50 idiomas y una variedad de imágenes que muestran la diversidad de la vida en la Tierra. La idea era que, si alguna vez una civilización extraterrestre encontrara la sonda, pudiera comprender algo sobre nosotros a través de este disco. ¿No es asombroso pensar en la posibilidad de que alguien, en un rincón lejano del universo, pueda escuchar nuestra música? Pero, ¿qué hay del mensaje de Arecibo? En 1974, un potente transmisor de radio en Puerto Rico envió un mensaje al espacio dirigido a un cúmulo estelar llamado M13. Este mensaje, compuesto por una serie de pulsos de radio que representan números y patrones, fue diseñado para describir nuestra civilización, nuestro ADN y nuestra ubicación en el cosmos. Pero, ¿realmente se puede comunicar así? ¿Puede un ser extraterrestre descifrar un código que fue concebido por humanos con un contexto completamente diferente? Los mensajes enviados al espacio no son solo un acto de curiosidad, son una forma de conectar con lo desconocido. Pero, ¿qué pasaría si realmente recibimos una respuesta? La idea de recibir un mensaje de otra civilización plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Tendríamos la capacidad de entender su lenguaje y su cultura? Las posibilidades son tan variadas como las estrellas en el cielo. Es importante considerar que al enviar estos mensajes también estamos exponiendo nuestra existencia, al igual que un faro en la oscuridad. Nuestras señales pueden atraer la atención de seres que podrían no tener intenciones pacíficas. ¿Es prudente mostrarle al universo que estamos aquí? La historia humana está llena de encuentros entre civilizaciones que no siempre han terminado bien. Pero, ¿acaso el conocimiento no vale el riesgo? Mientras tanto, proyectos como SETI, que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, han estado escuchando el silencio del cosmos en busca de respuestas. Utilizan radiotelescopios para captar señales que podrían ser de origen no terrestre. Sin embargo, hasta ahora, el silencio ha sido abrumador. ¿Qué significa esto? ¿Estamos solos en el universo o simplemente no hemos encontrado la manera correcta de escuchar? La ciencia ficción ha imaginado muchos escenarios de contacto, desde amistosos encuentros con seres de otros mundos hasta invasiones hostiles. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nuestras propias esperanzas y miedos? La forma en que representamos a los extraterrestres en la cultura popular refleja mucho sobre nuestra propia humanidad.
¿Estamos proyectando nuestras ambiciones o nuestros temores sobre lo desconocido? En el fondo, los mensajes enviados al espacio representan más que un intento de comunicación, son un reflejo de nuestra esencia como especie. La búsqueda de conexión es una parte fundamental de ser humano. Queremos saber si hay otros que también miran al cielo, preguntándose si están solos. La curiosidad nos impulsa a buscar, a explorar y a descubrir. Cada mensaje que lanzamos al cosmos es un paso hacia lo desconocido. Cada intento de comunicación es un testimonio de nuestra esperanza y nuestra valiente búsqueda de respuestas. La pregunta no es solo si hay vida allá afuera, sino también qué le diríamos si tuviéramos la oportunidad de hablar. Así que, en el vasto teatro del universo, cada señal que enviamos es como una nota en una sinfonía cósmica. ¿Quién sabe? Quizás un día, en un rincón del espacio, alguien esté escuchando y respondiendo a nuestra llamada. Hasta entonces, seguiremos enviando nuestros mensajes llenos de sueños, preguntas y un deseo inquebrantable de conexión. Que aconteceria se eu te dissesse que neste momento há grupo de cientistas trabalhando arduamente para ouvir sussurros do universo? Trata-se de projetos como o SETI, que significa Busca por Inteligência Extraterrestre. E o que exatamente eles estão procurando? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo fascinante. Querem detectar sinais de possíveis civilizações em outros planetas. Imagine um grande oceano de estrelas e planetas, onde cada um deles poderia ser um lar para formas de vida. Agora, pense em todos esses planetas como ilhas dispersas nesse oceano. Os cientistas do SETI estão tentando encontrar uma maneira de se comunicar com essas ilhas distantes, buscando sinais que indiquem que não estamos sozinhos nesta vasta imensidão. Mas como podem fazer isso? A resposta está na tecnologia. Eles utilizam radiotelescópios, que são como enormes ouvidos que escutam no espaço, buscando qualquer tipo de sinal que pareça fora do comum. Pense neles como detetives em uma grande busca, tentando decifrar uma mensagem oculta no ruído do universo. Mas que tipo de sinais eles buscam? Buscam sinais de rádio, que são como as ondas sonoras que usamos para nos comunicar aqui na Terra. Mas em vez de palavras, poderiam ser padrões de pulsos, que poderiam indicar a presença de inteligência. Você consegue imaginar receber uma mensagem de outro mundo? Essa emoção é o que motiva os pesquisadores a seguir em frente com seu trabalho. Um exemplo interessante é o projeto SETI Home. Este programa permite que pessoas de todo o mundo participem da busca por sinais extraterrestres do conforto de suas casas. Como fazem isso? Com seus computadores, que ajudam a analisar grandes volumes de dados que os radiotelescópios coletam. É como se cada um de nós tivesse um pequeno papel nesta grande aventura cósmica. Não é incrível pensar que você poderia ser parte da busca por vida no universo? O Allen Telescope Array é outro dos grandes protagonistas nesta história. Este conjunto de radiotelescópios foi projetado especificamente para ouvir sinais de rádio. Mas o que o torna tão especial? Sua capacidade de observar múltiplas frequências ao mesmo tempo. Assim, os cientistas podem escanear o céu mais rapidamente e com maior precisão. É como ter um superpoder para ouvir tudo o que acontece no cosmos. No entanto, apesar de todos esses esforços, a busca por sinais de vida inteligente não deu frutos até agora. Por quê? Poderia haver várias razões. Talvez as civilizações avançadas sejam extremamente raras, ou talvez sejam tão diferentes de nós que não poderíamos reconhecer seus sinais. Ou mesmo poderiam estar tentando se comunicar, mas nós não sabemos como ouvir adequadamente. A ficção científica alimentou muitas de nossas ideias sobre como seria a vida extraterrestre. Algumas pessoas imaginam civilizações tecnologicamente avançadas, enquanto outras supõem que poderiam ser formas de vida completamente diferentes do que conhecemos. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se encontrássemos um sinal, saberíamos interpretá-lo? Seríamos capazes de decifrar a mensagem de um ser que pensa e vive de maneira distinta de nós? Além disso, é preciso considerar o tempo. A luz das estrelas que vemos no céu viajou por anos-luz para chegar até nós. Assim, se algum dia recebermos um sinal, pode ser um eco de uma civilização que já não existe. Isso torna a busca ainda mais complexa e emocionante. Cada vez que ouvimos um zumbido no espaço, pode ser um eco de algo que aconteceu há milhares ou milhões de anos. Imagine as possibilidades. O que aconteceria se um dia, enquanto ouvimos através de nossos radiotelescópios, captássemos um padrão que não pode ser explicado? Um sinal que parece organizado demais para ser um simples ruído cósmico.
Nesse momento, o coração dos cientistas e entusiastas bateria em uníssono e o mundo inteiro pararia para ouvir. A busca por vida inteligente nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Se somos capazes de buscar e nos perguntar, quem mais no universo poderia estar fazendo o mesmo? A busca por sinais de vida não é apenas um exercício científico, mas também uma exploração filosófica de nosso lugar no cosmos. À medida que continuamos com essas investigações, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de responder uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? A busca por vida inteligente nos lembra que somos parte de algo muito maior e que, talvez, a curiosidade e o desejo de explorar sejam as características mais humanas que possuímos. Assim, enquanto a tecnologia avança e mais pessoas se juntam a essa busca, a esperança de encontrar vida extraterrestre permanece viva. Cada sinal, cada descoberta, cada pequeno passo que damos nesta vasta e misteriosa aventura nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. E quem sabe, talvez um dia ouviremos uma resposta à nossa pergunta mais intrigante. A equação de Drake é como uma receita que nos ajuda a calcular quantas civilizações inteligentes poderiam estar se comunicando em nossa galáxia. Mas, que ingredientes precisamos para essa receita cósmica? Para entendê-la, é essencial dividi-la em partes mais simples. A equação começa com um número que representa a taxa de formação de estrelas adequadas para a vida. Se considerarmos que há centenas de bilhões de estrelas em nossa galáxia, o número é impressionante, mas quem diz que todas essas estrelas poderiam ter planetas? É aqui que entram os exoplanetas, esses mundos distantes que orbitam outras estrelas. A próxima parte da equação nos faz pensar em quantos desses planetas poderiam ter as condições adequadas para abrigar vida. Imagine uma panela onde você mistura água, terra e um pouco de calor. Os planetas devem ter o equilíbrio certo de elementos como carbono e oxigênio e as condições necessárias, como a temperatura adequada e a presença de água. Assim, um planeta que se encontra na zona habitável de sua estrela, onde não está nem muito frio nem muito quente, é um bom candidato. Agora vamos a um aspecto crucial. Quantos desses planetas realmente desenvolvem vida? Aqui as coisas ficam mais complicadas. A vida, como a conhecemos, requer um conjunto de circunstâncias muito específicas. Pensemos na Terra. Passou por milhões de anos de evolução para que existíssemos hoje. Então, quantos planetas nessa vasta galáxia tiveram o mesmo tempo e as mesmas condições para que a vida surgisse? Uma vez que a vida se origina, a próxima pergunta é sobre a duração das civilizações. Algumas civilizações podem surgir e desaparecer rapidamente, enquanto outras podem durar milhares de anos. Se considerarmos que a vida na Terra existe há mais de 3 bilhões de anos, quantas civilizações tiveram tempo suficiente para se desenvolver e se comunicar? A duração dessa existência é outro ingrediente crucial em nossa equação. À medida que continuamos desmembrando a equação, chegamos à possibilidade de que essas civilizações inteligentes desenvolvam tecnologia capaz de se comunicar. Em nosso mundo, a tecnologia avança a passos largos. Desde a escrita até o rádio e a televisão, encontramos formas de nos conectar. Mas é suficiente para que uma civilização extraterrestre também o faça? Terão acesso à mesma tecnologia que nós? A equação de Drake, embora fascinante, também nos leva a considerar o que acontece se multiplicarmos todos esses fatores. Imagine que cada número nesta receita se soma, se multiplica e nos dá um resultado. O resultado é um número grande que nos diz que há milhares de civilizações esperando para serem descobertas? Ou, pelo contrário, pode ser um número pequeno que nos diz que a solidão é mais comum do que pensamos. O dilema da equação reside no fato de que muitas de suas variáveis são incertas. Não temos dados concretos sobre quantas estrelas têm planetas habitáveis ou quantas dessas desenvolveram vida. Mesmo assim, a equação de Drake nos fornece uma estrutura que convida à curiosidade. Faz-nos questionar nosso lugar no cosmos e nos empurra a buscar respostas. Mas, e se o resultado da equação de Drake nos disser que há civilizações inteligentes lá fora, mas ainda não fizemos contato? A pergunta surge: por que não ouvimos nada? Essa é a essência do dilema de Fermi, que questiona por que, se há tantas possibilidades, não encontramos sinais claros de vida. Talvez, ao refletir sobre a equação de Drake, seja importante lembrar que cada resposta abre a porta para novas perguntas. O que realmente significa vida? Como podemos reconhecê-la em formas que não estamos acostumados a ver?
A busca por respostas não apenas nos aproxima da possibilidade de vida extraterrestre, mas também ilumina aspectos fundamentais de nossa própria existência. Assim, no final, a equação de Drake não é apenas uma fórmula matemática, mas um espelho que reflete nossas esperanças, medos e curiosidade sobre o universo. Nos convida a continuar explorando, a continuar perguntando e talvez a continuar sonhando com um futuro onde não estamos sozinhos na imensidão do cosmos. A busca por vida inteligente não é apenas um desafio científico, mas uma aventura que nos conecta com o mais profundo de nossa humanidade. A busca por vida no universo tem sido um tema fascinante para a humanidade, mas frequentemente nos deparamos com uma pergunta desconcertante: onde estão todos? Este enigma é conhecido como o Dilema de Fermi e se origina na curiosidade do físico Enrico Fermi, que em uma conversa casual durante a década de 1950, se perguntou por que, apesar da vastidão do universo e da quantidade de estrelas e planetas que poderiam abrigar vida, não tivemos contato com nenhuma civilização extraterrestre. Imagine um vasto oceano cheio de ilhas. Cada ilha representa um planeta e cada uma tem o potencial de abrigar vida. No entanto, apesar das inúmeras ilhas neste oceano cósmico, os barcos que navegam em busca de outras terras parecem estar vazios. Por que, em um universo tão grande, não vimos sinais de outras civilizações? Estamos olhando no lugar errado, ou talvez não estamos olhando da maneira certa? Uma possível resposta a este dilema é que civilizações avançadas podem ser raras. Talvez a vida inteligente seja uma joia preciosa no imenso mar da existência. Mas o que faz com que uma civilização se torne avançada? É o desenvolvimento da tecnologia? Ou é a capacidade de se comunicar e explorar além de seu próprio planeta? Se for assim, quantas civilizações alcançaram esse nível e se extinguiram antes que tivéssemos a oportunidade de detectá-las? Outra teoria sugere que civilizações inteligentes tendem a se autodestruir antes de poderem se expandir pelo cosmos. A história da nossa própria civilização está cheia de guerras, desastres ecológicos e crises sociais. Se muitas civilizações seguem um caminho semelhante, poderíamos estar na mesma senda que elas, limitados por nossas próprias ações. Mas é possível que algumas civilizações tenham encontrado um equilíbrio e aprendido a sobreviver? Por outro lado, existe a possibilidade de que as civilizações estejam lá, mas simplesmente não sabemos como ouvir. Talvez suas formas de comunicação sejam tão diferentes das nossas que não as reconhecemos. Imagine uma mensagem em um idioma completamente desconhecido. É possível que tenhamos os meios para recebê-la, mas não conseguimos entender seu conteúdo. Poderíamos estar cercados de sinais, mas incapazes de decifrar seu significado. Frequentemente se levanta a ideia de que o universo poderia ser um lugar extremamente solitário. Nesse cenário, a vida poderia ser uma raridade, semelhante a uma estrela cadente que aparece uma vez em 1 milhão. Mas e se o silêncio do cosmos for um reflexo da própria natureza da vida? Talvez existam regras cósmicas que impeçam as civilizações de se comunicarem entre si, como se houvesse um tipo de grande filtro que atua como uma barreira. Esse grande filtro poderia ser um evento catastrófico que elimina civilizações antes que possam se expandir, ou poderia ser uma etapa em sua evolução que é extremamente difícil de superar. Mas e se já tivermos superado esse filtro? Poderíamos ser a primeira civilização a seguir em frente e buscar ativamente outras formas de vida? Essa ideia, longe de ser um consolo, poderia ser uma grande responsabilidade. Alguns cientistas sugerem que, se encontrarmos vida inteligente, é possível que não estejam interessados em se comunicar conosco. Talvez, assim como nós observamos a natureza, eles possam estar observando nosso planeta em silêncio. Ou mesmo tenham decidido não interferir em nosso desenvolvimento. O que aconteceria se fôssemos como uma espécie em perigo em um parque natural, observados de longe, mas nunca tocados? Uma das explicações mais intrigantes é que os extraterrestres poderiam estar utilizando tecnologias que ainda não imaginamos. Pode ser que estejam se comunicando através de métodos que vão além de nossas capacidades atuais. Poderia ser que seus sinais sejam tão avançados que não temos a tecnologia para detectá-los? Isso nos leva à pergunta: quão avançados são esses seres e como podemos nos preparar para entender sua linguagem? A questão do silêncio do universo também levanta interrogações sobre o futuro da humanidade. Se chegarmos a contatar outra civilização, estamos prontos para enfrentar as implicações de tal descoberta? Seria um momento histórico, mas também um desafio que poderia mudar nossa forma de ver o mundo e nossa própria existência. Como responderíamos à sua presença?
Com curiosidade, medo ou uma mistura de ambos. A exploração do dilema de Fermi nos leva a refletir sobre nossa posição no universo. Se tivermos sorte, poderíamos descobrir que não estamos sozinhos, mas se o silêncio persistir, também devemos nos perguntar o que isso significa para nós. Estamos destinados a ser a única voz da razão em um vasto oceano de estrelas? A cada dia que passa sem uma resposta, somos convidados a continuar explorando, a continuar buscando. Em última análise, o dilema de Fermi nos desafia a olhar para o céu e questionar nossa existência. Nos encoraja a ser corajosos em nossa busca por respostas e a não perder a esperança de que algum dia, talvez, possamos romper o silêncio que nos rodeia. A busca por vida no universo se torna assim uma jornada não apenas em direção a outros mundos, mas também em direção ao entendimento de nós mesmos e nosso lugar no cosmos. Com cada pergunta que formulamos, nos aproximamos um pouco mais da verdade, embora o caminho seja incerto e cheio de mistérios a serem descobertos. Que são essas sinais misteriosas que deixaram perplexos os cientistas ao longo dos anos? No vasto oceano de estrelas e galáxias, às vezes parece que se ouve um murmúrio, um sussurro que poderia ser o eco de civilizações distantes. Essas sinais, às vezes, são tão intrigantes que nos levam a questionar não apenas nossa solidão no cosmos, mas também a própria natureza da vida. Uma das sinais mais famosas é, sem dúvida, o Wow Signal. Foi detectada em 1977 por um astrônomo chamado Jerry R. Ehrman, que trabalhava no projeto SETI. Imagine estar em uma sala de controle, monitorando dados, e de repente ver uma sinal que brilha intensamente na tela. Isso foi o que aconteceu com Ehrman. A sinal durou exatamente 72 segundos e proveniente de uma região do espaço na constelação de Sagitário. Sua intensidade e duração eram incomuns, o que levou Ehrman a escrever "Uau!" na margem da folha de dados. Mas o que era realmente? Apesar dos numerosos tentativas de localizar novamente essa sinal, nunca mais foi captada. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Poderia ter sido uma mensagem de uma civilização avançada? Ou simplesmente um fenômeno natural que ainda não compreendemos? As possibilidades são tão amplas quanto o universo em si, e cada resposta traz consigo novas perguntas. No ano de 2007, foi registrada outra sinal que capturou a atenção do mundo inteiro. O pulsar PSR B054069. Este pulsar, que se encontra na Grande Nuvem de Magalhães, emite raios de energia em intervalos regulares, quase como um farol cósmico. Mas o que o torna tão especial? Alguns cientistas, ao observar a periodicidade de suas emissões, se perguntaram se poderia ser uma sinal intencional de vida inteligente. Embora a maioria concordasse que, na verdade, se tratava de um fenômeno astrofísico. O fato de que uma simples sinal pudesse desencadear tanto debate é fascinante. Agora, consideremos as sinais que parecem mais enigmáticas. Em 2001, foi registrada uma sinal que mostrou padrões incomuns e repetições. Assim como o Wow Signal, essa sinal também gerou mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores sugeriram que poderia ser o resultado de interferência humana, enquanto outros propuseram que poderia ser uma mensagem de origem extraterrestre. Estamos perto de decifrar a linguagem do cosmos ou simplesmente presos em um jogo de ilusões? Não podemos esquecer as famosas explosões rápidas de rádio, ou FRBs. Essas sinais, que duram apenas milissegundos, foram detectadas em diferentes partes do universo. Alguns cientistas sugeriram que poderiam ser o resultado de catástrofes astronômicas, como a fusão de estrelas de nêutrons. Mas, e se na verdade forem tentativas de comunicação de alguma civilização distante? A ideia é intrigante, mas ainda não temos respostas definitivas. Cada um desses eventos nos leva a refletir sobre as possibilidades de vida além do nosso planeta. Que tipo de tecnologia poderiam ter essas civilizações? E como se comunicariam conosco? A curiosidade humana é insaciável. E cada sinal misterioso é um lembrete de que talvez não estamos sozinhos. Mas, por que não conseguimos estabelecer contato direto com nenhuma delas? Uma explicação possível é a vastidão do universo. As distâncias são tão enormes que, mesmo se uma sinal fosse emitida, poderia levar milhares de anos para chegar até nós. Além disso, o espaço está cheio de interferências que podem distorcer ou desviar essas sinais. É como tentar ouvir alguém gritar do outro lado de uma cidade enquanto há um concerto no meio.
Quão difícil poderia ser captar uma sinal genuína em meio a todo esse ruído, se essas sinais são produto da atividade natural do universo? O que isso nos diz sobre nossa busca? Nos convida a continuar explorando, a não desistir em nossa busca por respostas. A ciência sempre se baseia no questionamento, na busca por novos horizontes. Cada sinal misterioso é um degrau em direção a uma maior compreensão do cosmos e nosso lugar nele. A busca por sinais de vida não é apenas uma questão de tecnologia avançada, também é uma jornada filosófica. O que significa ser humano em um universo tão vasto? As sinais que descobrimos até agora não são apenas números e ondas. São um lembrete de nossa conexão com o universo, nos fazem questionar o que sabemos e nos levam a explorar o desconhecido. Cada vez que uma sinal misteriosa é detectada, nos unimos como humanidade na esperança de que essa poderia ser a chave para desvendar o mistério da vida no cosmos. Nos lembra que, embora possa parecer que estamos sozinhos, há um vasto universo ao nosso redor, cheio de possibilidades e perguntas sem resposta. Que outros segredos o cosmos guarda para nós? Finalmente, a busca por sinais misteriosos nos impulsiona a continuar olhando para as estrelas, a continuar sonhando e explorando. Talvez algum dia uma dessas sinais nos levará a um contato genuíno com outra forma de vida. Até lá, cada sinal que captamos é um motivo a mais para continuar nossa busca e alimentar nossa curiosidade. Afinal, o universo é um lugar cheio de maravilhas e, talvez, de amigos invisíveis esperando para serem descobertos. Quem pode nos dizer como seria a vida em outros planetas? A ideia de que existam formas de vida completamente diferentes das que conhecemos aqui na Terra é fascinante, mas poderíamos reconhecê-las se as víssemos? Os cientistas levantaram muitas teorias sobre como poderia ser a vida fora do nosso planeta. Muitas vezes, pensamos em formas de vida semelhantes a nós, com corpos que funcionam de maneira parecida e que são feitos dos mesmos elementos. No entanto, e se a vida não fosse como a conhecemos, mas existisse em formas completamente distintas? Imagine um mundo onde a vida é composta por silício em vez de carbono. Poderia ser que essas formas de vida sejam mais resistentes a condições extremas, como altas temperaturas ou ambientes com radiação intensa. A vida em outros planetas também poderia adotar formas que não requerem água, o elemento que consideramos essencial para a existência da vida. Que tal uma espécie que utiliza amônia como solvente em vez de água? Isso poderia abrir um leque de possibilidades sobre onde buscar vida no futuro, já que não estaríamos limitados aos lugares onde existe água líquida. Com isso em mente, surge outra pergunta intrigante. Como poderíamos reconhecer sinais de vida que não se pareçam em nada conosco? As condições em outros planetas são extremamente diversas. Por exemplo, em Vênus, as temperaturas são tão altas que o chumbo derrete. No entanto, algumas teorias sugerem que poderia haver vida em suas nuvens, em formas que são capazes de sobreviver em ambientes tão hostis. Poderiam esses organismos ser capazes de flutuar na atmosfera, utilizando os gases corrosivos a seu favor? Ao olhar para Marte, muitos especularam sobre a possibilidade de vida microbiana em suas paisagens geladas e empoeiradas. Mas, e se a vida em Marte não se assemelhasse a nada que já vimos antes? Talvez não estivesse na superfície, mas sob a terra, em um ambiente que conserva água líquida na forma de gelo em seu interior. Como poderíamos buscar a vida que está oculta sob camadas de rocha e gelo? A lua Europa de Júpiter é outro lugar intrigante. Acredita-se que sob sua superfície congelada exista um oceano de água líquida. Mas, e se a vida lá não se baseasse na luz do Sol, mas se alimentasse de reações químicas no fundo do oceano? Esses organismos poderiam ser completamente escuros e estranhos, adaptados a um ambiente que não se parece em nada com a Terra. Como poderíamos sequer imaginar sua existência? A vida em Titã, a lua de Saturno, poderia ser ainda mais estranha. Titã tem lagos e rios de metano em sua superfície. O que aconteceria se existissem seres que nadam nesses lagos de metano, adaptados para viver em um ambiente que consideraríamos inóspito? A ideia de formas de vida que prosperam em condições onde nós não poderíamos sobreviver desafia nossa compreensão da biologia. Pensar nessas possibilidades nos leva a uma reflexão mais profunda. Estamos preparados para aceitar a diversidade da vida? Se descobríssemos uma forma de vida que não tivesse nada a ver com a nossa, como reagiríamos? Aceitaríamos sua existência ou a rejeitaríamos por ser diferente? As teorias sobre vida alternativa também levantam a possibilidade de que existam seres que não sejam biológicos.
Imagine uma inteligência artificial que evoluiu em um ambiente completamente distinto, onde a vida é uma construção baseada em dados e algoritmos, em vez de células e DNA. Como se comunicariam conosco? Seriam capazes de entender nossas emoções e pensamentos? Além disso, toda essa especulação nos leva a questionar o papel da consciência na vida. A consciência é um fenômeno exclusivo dos seres biológicos, ou poderia haver formas de vida que são conscientes de maneiras que não compreendemos. No final, a busca por vida em outros planetas não se trata apenas de encontrar seres semelhantes a nós, mas de abrir nossa mente a todas as possibilidades que o universo tem a oferecer. A vida, tal como a concebemos, pode ser apenas uma das muitas formas em que a natureza pode se expressar. Cada nova descoberta em astrobiologia nos aproxima um pouco mais de entender a magnitude dessas possibilidades. A vida no universo pode ser muito mais diversa e complexa do que jamais imaginamos. Estamos prontos para aceitar que a vida poderia ser tão extraordinária e variada? A resposta a essa pergunta poderia mudar não apenas nossa visão do universo, mas também nossa compreensão de nós mesmos. A curiosidade humana nos impulsiona a explorar, a questionar e a buscar respostas. Nessa busca, talvez descubramos que a vida é muito mais rica e variada do que alguma vez sonhamos. A possibilidade de que um dia recebamos uma mensagem de uma civilização extraterrestre é um tema fascinante que desperta tanto curiosidade quanto inquietação. Como nos prepararíamos para um encontro desse tipo? A ideia de que há vida além do nosso planeta levanta perguntas profundas sobre nossa existência e nosso lugar no cosmos. Ao pensar nisso, é essencial refletir sobre como deveríamos reagir se, de repente, descobríssemos que não estamos sozinhos. A primeira reação poderia ser a emoção. Imagine receber uma mensagem de uma civilização avançada, talvez até de um lugar tão distante que nunca teríamos imaginado. No entanto, em meio à emoção, surge uma pergunta crucial. Estamos realmente prontos para responder? A história da humanidade está cheia de encontros que nem sempre terminaram bem. A chegada dos europeus à América é um exemplo de como a comunicação entre culturas diferentes pode ter consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas. A comunicação com vida extraterrestre poderia ser ainda mais complexa. Como entenderíamos sua linguagem, suas intenções, sua cultura? Se um dia recebermos uma mensagem, é provável que venha em um formato completamente diferente do nosso. Poderia ser uma série de ondas de rádio, padrões luminosos ou até mesmo algo que não imaginamos. A chave aqui é reconhecer que não se trata apenas de uma mensagem. Trata-se de um diálogo entre civilizações que podem ter visões do universo radicalmente distintas. A ética desempenha um papel fundamental nesse cenário. Se tivéssemos a oportunidade de nos comunicar, o que deveríamos dizer? Deveríamos nos apresentar como seres pacíficos e amigáveis ou deveríamos ser cautelosos e reservados? As decisões que tomarmos podem ter um impacto duradouro. Nesse contexto, é importante considerar a história, como temos tratado aqueles que consideramos diferentes. Aprender com nosso passado pode nos guiar em direção a um futuro mais esperançoso. Um aspecto a ser considerado é a diversidade de possíveis formas de vida. Nem todas as civilizações extraterrestres pensariam ou sentiriam da mesma maneira que nós. Poderiam ter uma forma de vida completamente diferente, baseada em princípios e estruturas que nos são alheios. Este é um lembrete de que o universo é vasto e variado, e nossas suposições sobre a vida podem ser limitadas. Além disso, a preparação não se limita apenas à comunicação. Também se trata de como reagiríamos emocionalmente. A notícia de que não estamos sozinhos poderia provocar desde alegria até ansiedade. A humanidade tem buscado respostas durante séculos, e a possibilidade de um contato real poderia mudar nossa perspectiva sobre a própria vida. Como enfrentaríamos a realidade de que nossas crenças e entendimentos poderiam ser desafiados de maneira profunda? Uma abordagem proativa poderia ser educar a população sobre a astrobiologia e a busca por vida extraterrestre. Quanto mais soubermos sobre o universo e nossas próprias limitações, melhor preparados estaremos para qualquer eventualidade. Isso inclui fomentar o pensamento crítico e a curiosidade, que são essenciais para o avanço da humanidade. Também é importante considerar a colaboração internacional. Se um dia for detectado um sinal, como poderíamos unir países e culturas com diferentes enfoques e crenças para responder de maneira unificada? A história nos ensinou que a divisão pode levar a conflitos, enquanto a cooperação pode abrir novas portas.
A busca por vida no universo poderia ser um motivo para unir a humanidade em um propósito comum. Nesse sentido, a preparação para o contato também inclui a reflexão sobre nosso próprio comportamento na Terra. Como nos tratamos entre nós? Se aspiramos a ser membros do cosmos, devemos ser um exemplo de paz e entendimento. A forma como nos comunicamos e colaboramos entre nós pode ser um reflexo de como interagiríamos com seres de outros mundos. Um ponto importante a considerar é que a busca por vida não é apenas um esforço científico, mas também uma jornada espiritual e filosófica. A possibilidade de vida extraterrestre nos convida a questionar nossa própria existência e propósito. O que significa ser humano em um universo tão vasto? A resposta a essa pergunta pode ser tão diversa quanto as estrelas no céu. Finalmente, a preparação para um contato com vida extraterrestre não se trata apenas de tecnologia ou ciência, mas de cultura e filosofia. Envolve um compromisso com o respeito, a curiosidade e a busca pelo conhecimento. À medida que avançamos em nossa busca, é fundamental manter uma mente aberta e um coração disposto a aprender. A busca por vida no universo é, em última análise, uma busca por nós mesmos, por nossa humanidade e por nosso lugar no cosmos. A história da humanidade é marcada pela exploração e descoberta. Cada passo que damos em direção ao desconhecido nos aproxima mais de uma compreensão mais profunda de nosso lugar no universo. Assim, enquanto buscamos sinais no vasto oceano do cosmos, não esqueçamos que a verdadeira jornada começa dentro de nós. Estamos prontos para este emocionante capítulo da história? O que aconteceria se amanhã recebêssemos uma mensagem de vida extraterrestre? A possibilidade de encontrar um ser inteligente no vasto universo não apenas desperta nossa curiosidade, mas também levanta uma série de perguntas que poderiam mudar nossa forma de ver o mundo. Como reagiríamos? Quais seriam as implicações para nossa sociedade e nossa compreensão do lugar que ocupamos no cosmos? A descoberta de vida fora da Terra poderia ser um marco na história da humanidade. Imagine que, de repente, se confirma que não estamos sozinhos. A notícia se espalharia como fogo e todos estariam envolvidos em um turbilhão de emoções. Desde a alegria e a surpresa até o medo e a incerteza. Mas estamos realmente preparados para enfrentar uma revelação de tal magnitude? A história da humanidade está cheia de encontros inesperados. Lembre-se de quando Cristóvão Colombo chegou à América. Aquela conexão entre dois mundos mudou o rumo da história. As culturas se encontraram, mas também colidiram, e as consequências foram profundas. Se encontrarmos vida extraterrestre, poderíamos enfrentar uma situação semelhante. Seremos capazes de aprender com eles? Ou a curiosidade se tornará conflito? Consideremos também o aspecto filosófico. O que significa para nós, como espécie, o fato de haver outros seres inteligentes no universo? Essa revelação poderia questionar a supremacia humana. A ideia de que não somos o centro do universo, mas apenas uma entre muitas espécies inteligentes, poderia ser um desafio para nossas crenças mais arraigadas. Estamos prontos para repensar nossa identidade? É natural que surjam temores sobre a comunicação com extraterrestres. O que diríamos? Como transmitiríamos nossas intenções? A história demonstrou que as más interpretações podem levar a conflitos. Em uma situação assim, seria vital estabelecer uma linguagem comum. Mas, existe uma linguagem universal que transcenda as diferenças culturais e biológicas? Imagine um cenário em que conseguimos estabelecer contato. Seríamos capazes de compartilhar nossa história, nossas conquistas e também nossas misérias? A maneira como nos apresentamos poderia influenciar como somos percebidos. Uma mensagem de paz e cooperação poderia abrir portas, enquanto uma atitude hostil poderia fechá-las. A comunicação não é apenas uma troca de informações, é um reflexo de nossas intenções mais profundas. Em termos práticos, a ciência também teria um papel crucial. Como poderíamos garantir que nossa comunicação não seja mal interpretada? Especialistas em astrobiologia e comunicação intergaláctica teriam que trabalhar juntos para desenvolver protocolos. A criação de um marco ético seria essencial, permitindo-nos agir com responsabilidade e cuidado. Mas não se trata apenas de estabelecer contato. O que aconteceria depois? A chegada de uma civilização extraterrestre poderia trazer consigo avanços tecnológicos e conhecimentos que jamais imaginamos. No entanto, também poderia apresentar riscos. A história nos ensinou que a chegada de novas forças pode alterar o equilíbrio do que é conhecido. Poderíamos lidar com uma influência externa sem perder nossa essência?
A busca por vida no universo não é apenas uma questão científica, é uma exploração de nossa própria humanidade. O que descobriremos sobre nós mesmos no processo? A possibilidade de que haja outros seres sencientes nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade em relação ao planeta e a nós mesmos. Se há vida em outras partes do universo, como deveríamos cuidar de nosso lar? Em última análise, o impacto de uma descoberta assim poderia ser transformador. A ciência, a filosofia e a espiritualidade poderiam entrelaçar-se de maneiras que nunca antes imaginamos. A busca por respostas nos leva a questionar nossa existência e nossas decisões. A possibilidade de compartilhar o cosmos com outros seres poderia inspirar um novo senso de unidade e propósito. Enquanto isso, a curiosidade humana continua a nos impulsionar a explorar. A busca por vida extraterrestre é um reflexo de nosso desejo inato de conhecer o desconhecido. Cada descoberta, cada avanço na ciência nos aproxima um pouco mais da resposta. Mas além de encontrar vida, o que realmente buscamos é entender quem somos nesta vasta e misteriosa galáxia. Assim, a busca por contato com vida extraterrestre não é apenas uma exploração do cosmos, mas uma jornada para dentro de nós mesmos. Refletir sobre como responderíamos a uma descoberta desse tipo é crucial. Nos prepara não apenas para o encontro, mas também para o crescimento e a evolução como espécie. A história da humanidade está longe de ter terminado, e a busca por vida no universo é apenas mais um capítulo em nosso relato. Com cada pergunta que nos fazemos, com cada resposta que encontramos, nos aproximamos um pouco mais de descobrir não apenas se estamos sozinhos, mas também o que realmente significa fazer parte deste imenso cosmos. Você já parou para pensar no que significaria receber uma mensagem de uma civilização alienígena? A ideia de nos comunicarmos com seres de outro mundo é emocionante, mas também levanta uma série de questões éticas que merecem atenção. Deveríamos enviar um cumprimento ou é melhor permanecermos em silêncio? A forma como respondemos a essa questão pode definir o futuro da humanidade. A ética da comunicação com vida extraterrestre não é apenas um exercício de ficção científica, mas uma discussão muito real que cientistas e filósofos estão realizando. Assim como uma criança que encontra uma carta em sua caixa de correio dirigida a um amigo que não conhece, enfrentamos um dilema. Abrimos a carta e respondemos ou a ignoramos? A resposta não é simples e há muitas camadas que devemos considerar. Uma das primeiras perguntas que surgem é: quem tem a autoridade para falar em nome da humanidade? A Terra é um lar diverso, cheio de culturas, idiomas e tradições. Se chegasse uma mensagem de outra civilização, deveríamos responder em um único idioma ou tentar incluir múltiplas vozes para representar toda a humanidade. Imagine que recebemos um cumprimento de um planeta distante. Como decidir quem são os porta-vozes de nossa espécie? Além disso, a natureza da comunicação em si se torna crucial. Se enviarmos uma mensagem, que conteúdo ela deveria ter? Deveríamos falar sobre nossas conquistas, nossas aspirações ou até mesmo nossas lutas. Enviar uma mensagem é como lançar uma mensagem em uma garrafa ao oceano. Nunca sabemos quais respostas, se é que há alguma, retornarão. Cada palavra e cada imagem que escolhermos pode ter um impacto significativo em como os extraterrestres nos percebem. A história da humanidade está cheia de mal-entendidos e más interpretações, mesmo entre nós mesmos. O que aconteceria se uma civilização extraterrestre mal interpretasse nossas intenções? Poderíamos ser vistos como uma espécie pacífica ou, no pior dos casos, como uma ameaça. A comunicação é uma arte delicada. E quando se trata de interações intergalácticas, as consequências podem ser inimagináveis. Por outro lado, existe a possibilidade de que a comunicação com outra civilização não seja necessária. Talvez, como um velho amigo que esteve em silêncio por anos, o mero fato de saber que não estamos sozinhos no universo poderia ser suficiente. O que aconteceria se o conhecimento de sua existência nos motivasse a melhorar como espécie, sem a necessidade de interagir diretamente com eles? A ideia de que poderíamos mudar apenas pelo simples fato de saber que há outros lá fora é profundamente intrigante. A ética da comunicação não envolve apenas o que dizemos, mas também como o dizemos. À medida que avançamos em nossa busca por vida extraterrestre, devemos nos perguntar: estamos prontos para ouvir? A humildade é essencial. Se algum dia estabelecermos contato, será fundamental abordar a situação com uma mente aberta e um coração disposto a aprender. Não se trata apenas de enviar uma mensagem, mas de ouvir o que os outros têm a dizer.
E se chegarmos a receber uma resposta? Como deveríamos reagir? A emoção da primeira comunicação com outra vida inteligente pode ser avassaladora. No entanto, a história nos ensinou que as respostas podem ser tanto construtivas quanto destrutivas. O contato, embora emocionante, pode trazer consigo medos e conflitos. Estamos preparados para enfrentar essas emoções? O impacto social de um possível contato com vida extraterrestre também é um aspecto a considerar. A religião, a política e a cultura podem ser profundamente afetadas. Muitos podem sentir que sua fé está em jogo, enquanto outros podem ver a oportunidade de unir a humanidade em um objetivo comum. Poderíamos finalmente deixar de lado nossas diferenças para trabalhar juntos em um futuro compartilhado? A ética da comunicação também inclui o respeito pelas civilizações alienígenas. Se algum dia conseguirmos nos comunicar, é essencial que não imponhamos nossas crenças ou valores. Devemos lembrar que o que consideramos normal pode não ser para eles. A diversidade é uma riqueza, e assim como na Terra, pode haver muitas formas de vida e de pensar no universo. Enquanto refletimos sobre essas perguntas, é importante lembrar que a curiosidade humana é o que nos impulsiona a buscar respostas. A busca por vida extraterrestre não é apenas um desejo de conhecer o desconhecido, mas também uma jornada em direção à autocompreensão. À medida que exploramos o cosmos, podemos aprender mais sobre nós mesmos, nossas limitações e nossas aspirações. Finalmente, a ética da comunicação com vida extraterrestre nos convida a considerar nosso lugar no universo. Cada decisão que tomamos pode ter repercussões que transcendem nosso tempo e espaço. Assim como um pequeno gesto na Terra pode ter um grande impacto na vida dos outros, isso também pode acontecer no vasto oceano das estrelas. A responsabilidade que sentimos por nós mesmos deve se estender à nossa relação com o cosmos. A busca por vida no universo é um reflexo de nossa própria busca por significado e conexão. No final, a pergunta não é apenas se há outros lá fora, mas como decidiremos interagir com eles, se algum dia tivermos a oportunidade. A ética da comunicação nos lembra que o verdadeiro desafio não é apenas encontrar vida no universo, mas também encontrar um caminho para uma comunicação significativa e respeitosa. A astrobiologia, essa fascinante interseção entre a biologia e a exploração do cosmos, está evoluindo a passos largos e é um tema que desperta tanto curiosidade quanto esperança. Quais são os mistérios que ainda nos restam descobrir nesta busca por vida além de nosso lar? Este campo de estudo não se ocupa apenas de buscar vida em outros planetas, mas também redefine nossa compreensão do que significa estar vivos neste vasto universo. Cada nova descoberta em astrobiologia pode ser considerada como mais uma peça em um quebra-cabeça cósmico. Você consegue imaginar a emoção de encontrar um pequeno indício de vida em uma lua gelada como a Europa? Poderia ser apenas um micróbio, mas esse pequeno ser teria o poder de mudar nossa visão do universo. A astrobiologia nos ensina que a vida pode se adaptar a condições extremas, desde as profundezas do oceano até os ambientes mais inóspitos em outros mundos. As perguntas que nos fazemos são tão antigas quanto a própria humanidade. Estamos sozinhos? Que formas de vida poderiam existir em outros planetas? A cada missão que enviamos ao espaço, como os rovers em Marte ou os satélites que estudam as luas de Júpiter e Saturno, ampliamos nosso horizonte e nos aproximamos um pouco mais de responder essas perguntas. A astrobiologia é, de certo modo, uma viagem rumo ao desconhecido, onde cada descoberta nos empurra a questionar o que sabemos. Neste momento, há cientistas em todo o mundo trabalhando incansavelmente para entender como a vida se formou na Terra. Poderia ter acontecido algo semelhante em outro lugar? Os experimentos de laboratório simulam as condições primordiais de nosso planeta, tentando entender como moléculas simples puderam se unir para dar origem a estruturas mais complexas. Esta busca pela vida primitiva não é apenas uma viagem ao passado, mas também um guia para buscar vida em outros mundos. A astrobiologia também está intimamente relacionada à busca por exoplanetas. Você já pensou em quantos planetas existem na galáxia? A resposta é surpreendentemente grande. Estima-se que haja bilhões de estrelas apenas na Via Láctea, muitas das quais têm sistemas planetários próprios. Cada um desses planetas é uma oportunidade para encontrar vida. No entanto, nem todos são iguais. A astrobiologia se concentra naqueles que estão na zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a vida como a conhecemos. Imaginemos que encontramos um exoplaneta que tem água líquida e uma atmosfera semelhante à da Terra. O que aconteceria depois? É aqui que entra a astrobiologia,
que não se pergunta apenas se há vida, mas também como poderíamos detectá-la. As técnicas de observação avançaram tanto que agora podemos analisar a atmosfera de um exoplaneta em busca de assinaturas químicas que poderiam indicar a presença de vida. A busca se torna um emocionante jogo de detetives cósmicos. E ao falar de detetives, não podemos esquecer a importância da colaboração internacional na astrobiologia. Cientistas de diversas disciplinas, desde a química até a astronomia, estão unindo forças para abordar perguntas que antes pareciam inalcançáveis. Essa diversidade de abordagens é essencial. Cada perspectiva traz um fragmento valioso para o quebra-cabeça da vida no universo. Além disso, a astrobiologia não se limita a buscar vida avançada ou inteligente. A vida microbiana é, de fato, nosso objetivo mais provável em outros mundos. Esses organismos simples poderiam ser a chave para entender como a vida se desenvolve em condições diferentes. O que nos dirão sobre nossa própria existência e nossa história? Cada micróbio descoberto em um lugar inesperado na Terra oferece pistas sobre como poderia ser a vida em outros planetas. As missões a Marte, por exemplo, não buscam apenas restos de vida passada, mas também estudam o solo, a atmosfera e o clima do planeta vermelho. Poderia haver vida microbiana sob sua superfície? A resposta a essa pergunta poderia revolucionar nossa compreensão da vida como a conhecemos. E se em Marte encontrarmos sinais de vida, o que faremos com essa informação? A astrobiologia também nos confronta com dilemas éticos. Se encontrarmos vida, como deveríamos interagir com ela? Deveríamos realizar experimentos ou simplesmente observar? Essas perguntas são cada vez mais relevantes à medida que avançamos em nossa busca. Ao mesmo tempo, devemos considerar como a descoberta de vida extraterrestre poderia impactar nossa própria sociedade. Poderia ser um momento de união ou de conflito, dependendo de como decidirmos abordar a descoberta. O futuro da astrobiologia é brilhante e cheio de possibilidades. A cada avanço tecnológico, desde telescópios mais potentes até sondas projetadas para explorar os confins do sistema solar, nos aproximamos um pouco mais de responder às perguntas que fascinaram a humanidade por séculos. O desejo de explorar, de conhecer e de entender é intrínseco à nossa natureza. Assim, enquanto olhamos para as estrelas, lembremos que cada brilho de luz pode ser um indício de algo além. Nesta viagem rumo ao desconhecido, a astrobiologia nos convida a sonhar e a questionar, a ser curiosos e a nunca parar de buscar. A busca por vida no universo não é apenas uma aventura científica. É uma exploração do que significa ser humano em um cosmos que é vasto e misterioso. A busca de vida em nosso próprio sistema solar é um caminho fascinante, cheio de possibilidades e mistérios. O que aconteceria se eu te dissesse que há lugares perto de nós, onde a vida, tal como a conhecemos, poderia estar escondida? Marte, Europa e Titã são 3 desses lugares que despertam a curiosidade de cientistas e entusiastas por igual. Agora, pensemos em Marte. Este planeta vermelho tem sido o centro das atenções durante décadas. Com sua atmosfera fina e sua superfície coberta de poeira, parece inóspito à primeira vista. Mas, e se eu te dissesse que Marte já foi um lugar quente e úmido, semelhante à Terra? Há indícios de que, no passado, Marte teve rios, lagos e até oceanos. Poderia ter abrigado vida em sua juventude? Os rovers que exploraram sua superfície encontraram minerais que só se formam na presença de água. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Se Marte teve água, que outras pistas sobre vida poderia estar preservando em seu subsolo? Imagine um pequeno microbio vivendo em um canto oculto sob a superfície marciana, protegido da radiação e do frio. A busca por vida em Marte não é apenas um exercício de curiosidade científica, mas uma tentativa de conectar com nosso próprio passado e compreender se não estamos sozinhos no universo. Vamos agora à Europa, uma das luas de Júpiter. Esta lua é um lugar fascinante, coberto por uma espessa camada de gelo que oculta um oceano de água líquida em seu interior. Você imagina o que poderia haver nessas águas? Alguns cientistas acreditam que, sob esse gelo, poderiam existir condições semelhantes às das profundezas de nossos oceanos, onde a vida prospera na escuridão. Que tipo de criaturas poderiam habitar lá? Talvez organismos que se alimentam da energia geotérmica que emana do fundo do oceano de Europa, em vez da luz solar. A exploração de Europa revelou geysers que expulsam vapor de água ao espaço, o que sugere que a Lua pode ser mais ativa do que pensamos. Isso levanta uma pergunta emocionante. Se podemos detectar vapor de água no espaço,
poderíamos também encontrar sinais de vida? A missão Europa Clipper da NASA, que será lançada em um futuro próximo, tem como objetivo investigar exatamente isso. Com tecnologia avançada, buscará indícios de habitabilidade e, talvez, até mesmo provas de vida. Agora, mudemos de rumo e exploremos Titã, a lua mais grande de Saturno. À primeira vista, Titã pode parecer um lugar estranho, coberto por uma atmosfera densa e nublada. No entanto, o que o torna realmente intrigante são seus lagos e rios de metano e etano. Pode existir vida em um ambiente tão diferente do nosso? Alguns cientistas sugerem que, embora a vida em Titã seria radicalmente diferente da que conhecemos, isso não significa que não possa existir. Talvez a vida em Titã esteja baseada em um tipo de química completamente distinto. Pensemos nisso. Se a vida na Terra se baseia na água, o que aconteceria se houvesse formas de vida em Titã que dependem de líquidos como o metano? Imaginar diferentes tipos de vida nos lembra que a natureza pode ser incrivelmente diversa e engenhosa. A missão Dragonfly da NASA, que será lançada na década de 2025, tem como objetivo explorar Titã e buscar respostas para essas perguntas. Enquanto refletimos sobre esses mundos próximos, é importante lembrar que a busca por vida não se trata apenas de encontrar seres como os que conhecemos. A vida poderia adotar formas completamente diferentes, adaptando-se às condições extremas de cada ambiente. Isso levanta outra pergunta fascinante. Que tipo de adaptações poderiam ter os organismos em Marte, Europa ou Titã? A busca por vida em nosso sistema solar não é apenas um esforço para descobrir se estamos sozinhos, também é uma tentativa de entender melhor como funciona a vida no universo. Cada descoberta em Marte, Europa ou Titã nos aproxima mais da resposta de uma das perguntas mais antigas da humanidade. Poderíamos encontrar vida nesses lugares, ou talvez em outros corpos celestes que ainda não exploramos? A exploração de nosso sistema solar é como uma viagem ao desconhecido, onde cada nova missão é uma oportunidade para descobrir algo surpreendente. A ciência avança rapidamente e a cada dia temos mais ferramentas à nossa disposição para investigar esses mistérios. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a continuar perguntando e a continuar buscando respostas. No final, a busca por vida em Marte, Europa e Titã é um lembrete de que o universo é vasto e cheio de segredos por descobrir. Cada um desses lugares nos oferece uma janela para o desconhecido, para a possibilidade de que a vida, de alguma forma, possa estar mais perto do que pensamos. Embora ainda não tenhamos encontrado provas definitivas de vida em nosso sistema solar, a busca continua e a cada nova missão, nos aproximamos um passo mais de desvendar os mistérios do cosmos. Assim, enquanto olhamos para as estrelas e sonhamos com o que poderia haver lá fora, não esqueçamos que a resposta pode estar em nosso próprio bairro cósmico, esperando para ser descoberta. A exploração de Marte, Europa e Titã é apenas o começo de uma emocionante jornada em direção à compreensão da vida no universo. Quem sabe que revelações o futuro nos reserva? A aventura apenas começou. À medida que olhamos para o vasto universo, surgem perguntas fascinantes sobre como, onde e quando poderíamos encontrar vida. A busca por sinais de vida no cosmos não é apenas um tema de ficção científica, mas um esforço real e metódico que combina a curiosidade humana com a tecnologia mais avançada. Como são realizadas essas investigações? Que estratégias estão utilizando os cientistas para ouvir através do silêncio do espaço? Uma das ferramentas mais emocionantes nessa busca é o uso de radiotelescópios, que funcionam de maneira semelhante às antenas de televisão, mas muito mais potentes. Esses telescópios são projetados para captar as ondas de rádio que viajam pelo espaço, buscando qualquer sinal que possa indicar a existência de vida inteligente. Imagine que você está em uma vasta sala escura e precisa ouvir em silêncio para detectar o mais leve sussurro. Assim é como trabalham os astrônomos, afinando seus instrumentos para ouvir o que poderia ser uma mensagem de outra civilização. Os radiotelescópios não apenas buscam sinais de vida, mas também examinam o espectro eletromagnético em busca de anomalias que poderiam ser causadas por tecnologia avançada. Cada estrela e planeta emite sua própria música de ondas, e os cientistas estão treinados para distinguir entre o ruído natural e os possíveis sinais artificiais. O que aconteceria se detectássemos um sinal que não se parece com nada que já vimos antes? Outra estratégia-chave é o uso de missões espaciais que podem explorar outros mundos.
As sondas e rovers enviados a Marte, por exemplo, estão equipados com instrumentos para analisar a atmosfera e a superfície do planeta, buscando sinais de água, compostos orgânicos e condições que poderiam ter abrigado vida. Pense nisso como um detetive que busca pistas em uma cena do crime, procurando cada pequeno indício que possa contar uma história. A tecnologia também evoluiu para incluir observações do próprio espaço. Os telescópios em órbita, como o Telescópio Espacial Hubble, revelaram exoplanetas e forneceram informações sobre sua composição atmosférica. Ao observar como a luz de uma estrela passa pela atmosfera de um planeta, os cientistas podem detectar a presença de certos gases que poderiam indicar a possibilidade de vida. É como se estivessem olhando através de uma janela para ver se há vida em um bairro distante. Mas a busca não para por aí. Os cientistas também estão desenvolvendo algoritmos avançados para analisar grandes quantidades de dados. Imagine ter um oceano imenso de informações e precisar encontrar um pequeno peixe nele. Esses algoritmos ajudam a identificar padrões que poderiam ser sinais de vida, tornando a busca mais eficiente e eficaz. Quantas coisas incríveis poderiam estar escondidas nesses dados? A colaboração internacional também desempenha um papel importante. Projetos como o SET Home permitiram que pessoas de todo o mundo contribuíssem para a busca por vida. Ao utilizar os computadores de milhares de voluntários para processar dados de sinais de rádio, foi criado um esforço coletivo na busca pelo cosmos. É como um gigantesco quebra-cabeça, onde cada pequeno pedaço que se junta pode nos aproximar um passo mais de resolver o mistério de se estamos sozinhos. Não podemos esquecer a importância da exploração planetária. Missões como a da sonda Europa Clipper, que se dirigirá à Lua de Júpiter, Europa, estão projetadas para investigar as profundezas de seu oceano sob o gelo. Ao estudar mundos que poderiam ter condições semelhantes às da Terra, os cientistas esperam descobrir se a vida poderia existir em ambientes completamente diferentes do nosso. À medida que novas tecnologias se desenvolvem, drones e veículos autônomos também estão sendo utilizados para explorar lugares que são difíceis de alcançar. Desde o fundo de oceanos extraterrestres até as superfícies geladas de outros mundos, esses dispositivos podem enviar informações valiosas sobre seu ambiente. Quem sabe que segredos poderiam revelar? A busca por vida também implica pensar sobre o que poderia ser a vida em outros planetas. A vida aqui na Terra é baseada em carbono e água, mas poderiam existir formas de vida baseadas em outros elementos? Os cientistas estão investigando as possibilidades de vida em ambientes extremos, desde lagos ácidos até ambientes ricos em metano, ampliando nosso conceito do que poderia ser considerado vivo. À medida que continuamos essa busca, é essencial que mantenhamos uma mente aberta. A vida pode não parecer como a nossa, nem mesmo pode se comportar da maneira que entendemos. Cada descoberta nos convida a repensar nossas ideias sobre a vida e sua diversidade. Estamos realmente preparados para aceitar o que poderíamos encontrar? Finalmente, a busca por sinais de vida é uma jornada constante, cheia de pesquisa, colaboração e descobertas. Cada tentativa de ouvir o universo nos aproxima um pouco mais de entender nossa própria existência e nosso lugar no vasto cosmos. Assim, enquanto olhamos para as estrelas, lembremos que cada pequeno passo que damos nessa busca é um reflexo de nossa incrível curiosidade e desejo de conhecer o desconhecido. Na próxima vez que você olhar para o céu, pense em todas as estratégias e tecnologias que estão sendo utilizadas para buscar vida. A imensidão do universo é avassaladora, mas a cada nova descoberta, estamos um passo mais perto de responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos? A vastidão do universo é algo que nos deixa sem fôlego. Quando olhamos para o céu estrelado, conseguimos realmente compreender o que isso significa? Cada estrela que vemos pode ser um sol, e ao redor de cada sol podem girar planetas. A pergunta que surge é: quantos desses mundos poderiam abrigar vida? Vamos refletir sobre isso. O universo, com sua infinita extensão, é como um oceano sem fim. Neste vasto oceano, a Terra é apenas uma pequena gota. No entanto, essa gota tem sido o crisol da vida tal como a conhecemos. A possibilidade de que haja outras gotas, outras terras onde a vida encontrou um caminho para existir, é emocionante e, ao mesmo tempo, desconcertante. O que significaria para nós descobrir que não estamos sozinhos? Ao considerar a importância de saber que poderíamos não estar sozinhos, é inevitável pensar em como mudaria nossa perspectiva.
A humanidade tem buscado respostas sobre seu lugar no cosmos desde tempos imemoriais. A ideia de compartilhar o universo com outras formas de vida poderia nos dar uma nova compreensão de nós mesmos, como nos veríamos se percebêssemos que não somos o centro de tudo. A busca por vida extraterrestre não é apenas uma curiosidade científica, é uma jornada que nos convida a questionar nossa existência, nossas crenças e nossa história. Se encontrássemos vida, por menor que fosse, nossas narrativas sobre a criação e o propósito mudariam? A história da humanidade foi escrita sob a premissa de estarmos sozinhos. Poderia uma descoberta mudar o final dessa história? Imaginar um contato com seres de outro mundo é um exercício fascinante. Que tipo de seres poderiam ser? Teriam uma forma física semelhante à nossa ou seriam completamente diferentes? A diversidade da vida em nosso próprio planeta já é surpreendente, desde os organismos mais simples até as criaturas mais complexas. Se a vida pode se manifestar de tantas maneiras aqui, que possibilidades existiriam em outros planetas? Ao pensar na possibilidade de vida no universo, também surgem perguntas sobre como nos relacionaríamos com eles. Se tivéssemos a oportunidade de nos comunicar com uma civilização extraterrestre, o que diríamos? Como explicaríamos nossa cultura, nossas emoções e nossas esperanças? A comunicação não é apenas uma troca de palavras. É a transferência de experiências e sentimentos. Poderíamos realmente nos conectar com seres que evoluíram em contextos completamente diferentes? A busca por outras formas de vida também reflete nosso desejo inato de explorar. Desde que nos atrevemos a olhar para o céu, sonhamos com as estrelas. A curiosidade é parte da nossa natureza, o que nos impulsiona a buscar respostas no desconhecido. Talvez seja o mesmo desejo de compreender nosso lugar no universo que nos leva a investigar além do nosso planeta. Cada descoberta sobre o cosmos, cada novo planeta encontrado, nos aproxima um pouco mais da resposta. A ciência se torna nossa bússola nesta travessia. Os avanços tecnológicos nos permitem olhar mais longe e com maior precisão. Que segredos ainda o universo nos guarda? A busca por vida extraterrestre é um lembrete de que sempre há mais a descobrir. Essa busca também nos ensina sobre a fragilidade e a beleza da vida. Em um universo tão vasto, a Terra se torna um lugar especial. Se encontrarmos vida em outros mundos, poderíamos aprender a cuidar melhor do nosso próprio planeta. A história da humanidade está cheia de lições sobre conservação e responsabilidade. Talvez a necessidade de cuidar do que temos seja ampliada pelo conhecimento de que há muito mais em jogo. A imensidão do universo nos convida a refletir sobre nossa conexão com tudo o que nos rodeia. Cada estrela que brilha no céu pode ser um lembrete de que somos parte de algo muito maior. Como podemos aprender a viver em harmonia com nosso entorno e os possíveis vizinhos cósmicos? A busca por vida não é apenas uma questão de ciência, mas também de ética e responsabilidade. A história da humanidade está cheia de perguntas sem resposta. A busca por vida extraterrestre é, em essência, uma busca de sentido. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Cada passo que damos em direção à compreensão do universo é um passo em direção à compreensão de nós mesmos. A busca por vida no cosmos pode ser o fio condutor que nos leva a responder essas perguntas fundamentais. Ao olhar para o céu, devemos lembrar que cada estrela é uma possibilidade. Cada galáxia é um novo mundo de oportunidades. A exploração da vida extraterrestre nos oferece a oportunidade de expandir nossas mentes e corações. Que novas realidades poderíamos descobrir se apenas nos atrevêssemos a sonhar? A busca por vida no universo é, em última análise, um reflexo de nossa própria humanidade. Mostra-nos que, apesar de nossas diferenças, todos compartilhamos o mesmo desejo de entender e conectar. A curiosidade é uma ponte que nos une por todo o cosmos. No final, a importância dessa busca reside em sua capacidade de nos inspirar e nos guiar em direção a um futuro cheio de possibilidades. Em conclusão, a busca por vida extraterrestre é mais do que um simples exercício científico. É uma exploração de nossa essência, uma jornada em direção à compreensão do que significa ser humano em um universo vasto e, potencialmente, cheio de vida. A curiosidade nos impulsiona a continuar buscando, a continuar sonhando e, acima de tudo, a continuar explorando. Afinal, a pergunta não é apenas se estamos sozinhos no universo, mas como nos veremos quando finalmente descobrirmos a resposta. O que significa realmente a busca por vida extraterrestre? Neste vasto universo,
A pergunta não é apenas se há outros seres lá fora, mas o que isso implicaria para a humanidade se chegássemos a encontrá-los. A ideia de que poderíamos não estar sozinhos no cosmos capturou a imaginação de gerações e impulsionou cientistas, filósofos e sonhadores a olhar para as estrelas com esperança e curiosidade. A busca por vida extraterrestre vai além da ciência. É uma jornada profunda em direção à compreensão de nós mesmos e nosso lugar no universo. Refletamos sobre o que isso significa. Se descobrirmos vida em outro planeta, como mudaria nossa visão de mundo? As religiões, as filosofias e as ciências teriam que reavaliar seus postulados fundamentais. Seríamos capazes de aceitar que há outros seres com suas próprias histórias, culturas e inteligências? A possibilidade de um contato com seres de outros mundos poderia abrir um novo capítulo na história da humanidade. Um em que nossa solidão cósmica se tornaria uma conexão universal. A curiosidade humana é inata. Desde tempos imemoriais, olhamos para o céu e nos perguntamos o que há além. Essa busca incansável nos levou a criar telescópios, enviar sondas e explorar os confins do nosso próprio sistema solar. Mas o que aconteceria se os resultados de nossos esforços fossem um dia positivos? A emoção, o medo e a fascinação se entrelaçariam em uma resposta coletiva, perguntando-nos como deveríamos agir diante de tal descoberta. Um dos aspectos mais intrigantes dessa busca é a diversidade de possibilidades. Nem todas as formas de vida que poderíamos encontrar seriam semelhantes a nós. Poderiam existir seres cuja biologia e forma de comunicação sejam completamente distintas. Isso nos leva a pensar: poderíamos entendê-los? Seríamos capazes de nos comunicar e estabelecer um diálogo? A ideia de aprender com outras civilizações traz consigo uma dimensão de humildade. A vastidão do universo poderia nos ensinar que nossas experiências, embora valiosas, são apenas uma pequena parte da imensa variedade da vida. A busca por vida extraterrestre também reflete nossa própria história e evolução. Nos obriga a perguntar: o que nos faz humanos? A ciência, a tecnologia e a arte são produtos de nossa experiência única, mas ao olhar para o cosmos, percebemos que estamos em constante aprendizado. No fundo, a busca por vida em outros planetas é um espelho que reflete nossa própria busca de sentido e propósito. No entanto, há um dilema que frequentemente se coloca: se encontrarmos vida inteligente, deveríamos tentar nos comunicar imediatamente? A história nos ensinou que o contato entre civilizações teve resultados variados. Poderíamos estar diante da oportunidade de compartilhar conhecimentos e cultura, mas também poderia resultar em encontros perigosos. A ética da comunicação se torna um tema crucial. Que mensagem enviaríamos? Seria uma de paz, de curiosidade ou simplesmente um cumprimento? Enquanto isso, nosso planeta continua sendo um lugar cheio de mistérios. A busca por vida não se limita às estrelas. Também devemos explorar e entender nosso próprio ambiente. Os oceanos, as cavernas e os ecossistemas extremos na Terra são laboratórios vivos que nos ensinam sobre a vida em condições inóspitas. Cada descoberta aqui pode lançar luz sobre como a vida poderia existir em outros cantos do universo. Além disso, a tecnologia avança a passos largos. As ferramentas que hoje utilizamos para buscar sinais no cosmos são cada vez mais sofisticadas. Desde telescópios que podem detectar planetas distantes até algoritmos que analisam dados em busca de padrões, a inovação na ciência se torna uma aliada em nossa busca por respostas. Cada avanço nos aproxima um passo mais de descobrir se realmente estamos sozinhos. Não podemos esquecer o poder da comunidade nessa jornada. A colaboração entre cientistas, engenheiros e cidadãos apaixonados deu vida a projetos como o SETI Home, onde milhões de pessoas contribuíram para a busca por sinais extraterrestres. Esse esforço coletivo não apenas mostra a curiosidade humana, mas também destaca a importância de trabalharmos juntos para resolver um dos maiores mistérios da humanidade. No final do dia, a busca por vida no universo nos confronta com uma profunda pergunta existencial. O que significa ser humano? A possibilidade de encontrar vida além do nosso planeta pode ser um convite para reconfigurar nossa identidade e nossos valores. Nos oferece a oportunidade de nos unirmos na curiosidade, na exploração e no desejo de aprender mais sobre o cosmos que habitamos. Em conclusão, a busca por vida extraterrestre não é apenas um tema de ciência, mas uma jornada em direção à reflexão e ao entendimento. Cada descoberta, cada sinal e cada teoria nos aproxima um pouco mais da verdade de nossa existência.
Seja que estejamos sozinhos ou acompanhados neste vasto universo, o verdadeiro valor reside em nossa curiosidade e em nosso desejo de explorar. A busca continua, e quem sabe, talvez um dia descubramos que não estamos sozinhos afinal, a aventura apenas começa.